4 de maio de 2026, estamos no 5º ano e no dia 70 desde o início da invasão em grande escala. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos falar bastante sobre o desfile de 9 de maio na Praça Vermelha. Vamos analisar também ataques de drones a Moscou, como se tivéssemos previsto ontem na transmissão ao vivo. E o que também vamos analisar novamente são, claro, decisões interessantes de pessoal, e desta vez do lado russo. Ontem teve outra transmissão ao vivo, que foi bem recebida. Espero que a sessão de perguntas e respostas tenha agradado a todos. Ainda ficaram muitas perguntas sem resposta. Acho que eram cerca de 40 no final. Realmente, houve muito engajamento da comunidade. Obrigado, estou muito orgulhoso desta comunidade. Vou tentar reunir essas perguntas e respondê-las depois. Talvez não na próxima transmissão, mas às vezes no fim do mês. Vamos olhar para a linha de frente, onde há dias não vemos avanços territoriais. Faz semanas que não posso anunciar ganhos de território no relatório de situação. Ontem, na transmissão ao vivo, consegui resumir rapidamente todos os ganhos territoriais recentes da linha de frente. Para isso, vamos analisar simplesmente o mês anterior. Assim veremos por que quase não houve ganhos territoriais. Abril de 2026 mostrou claramente como uma mesma guerra pode ser avaliada de formas diferentes, dependendo dos dados usados. Do lado ucraniano, a análise do Deep State chega à conclusão de que a Rússia conquistou cerca de 141 km². Nesse caso, isso significa, é claro, que Deep State é uma fonte ucraniana. Ela é liderada por ucranianos, mas é vista como conservadora e cautelosa quanto a ganhos territoriais, especialmente os próprios. E eles indicam aproximadamente 141 km² de território perdido. Isso é menos do que em março. Isso significa que os ucranianos estão perdendo cada vez menos território, de acordo com essa tendência. E isso também é um sinal de que a dinâmica do lado russo está diminuindo. Mas do lado russo, a situação é bem diferente. Lá, estima-se mais de 300 km², ou seja, quase o dobro do ganho de território em relação ao mês anterior, março. Nessa interpretação, a ofensiva acabou de ganhar impulso. Dois retratos completamente diferentes do mesmo campo de batalha. Ainda assim, há um ponto em que ambos os lados surpreendentemente concordam. Os maiores ganhos territoriais não acontecem onde a guerra será decidida. Eles não acontecem onde quase não há vantagens estratégicas, por exemplo, em ataques secundários, principalmente nas fronteiras de Sumy ou de Kharkiv. Isso significa que há muito movimento, mas não onde isso faz uma grande diferença estratégica. E é exatamente essa a parte interessante. Quando os ataques aumentam, mas os respectivos trechos da linha de frente mal mudam, isso não indica um avanço claro. Parece mais uma pressão com perdas, sem progresso real. Isso lembra muito os padrões do ano passado, quando muita coisa aconteceu, mas pouca foi decidida. A verdadeira questão, portanto, não é quantos quilômetros foram conquistados, mas se disso pode surgir um impulso. Se a ofensiva realmente se sustentar, isso significaria que veremos uma mudança clara nas próximas semanas, que podemos supor que a ofensiva está realmente ganhando impulso agora, algo que até agora não vimos de fato. E se não virmos nenhuma mudança nas próximas semanas, então continuará exatamente como já conhecemos. Movimento sem decisão, o que significa que veremos muitos ataques novamente, mas quase nenhuma alteração no mapa da situação. Só para comparar, vamos considerar apenas os ganhos territoriais russos, que já costumam ser exagerados, segundo eles mesmos. Então, vamos considerar um ganho de 300 km, ou seja, 300 km² pelo lado russo. Isso significa que no último mês, em todos os setores da frente juntos, essa seria uma área equivalente à cidade de Leipzig. A Ucrânia, aliás, tem mais de 600 mil km² de área. Um soldado russo está dirigindo por uma estrada de terra e encontra uma mina. Tudo certo, pode-se pensar. No entanto, ele a identifica como uma sacola plástica. Então ele se aproxima e percebe que não é uma sacola plástica, mas sim um pedaço de borracha. Depois ele segue dirigindo e aciona a mina. No começo, dá para perceber que ele está um pouco em dúvida, mas quase parece que ele pensou: se eu passar bem no meio, não vai acontecer nada.
Só que algumas minas podem ser ativadas até mesmo por vibração ou por um gatilho magnético. Durante a noite, a guerra voltou para casa, como costumam dizer. Porque em Moscou, a cidade mais segura da Rússia, drones chegaram à capital. O tráfego aéreo parou e moradores tentaram filmar os drones. Os russos fizeram da cidade uma fortaleza antiaérea. 2 grandes anéis de defesa antiaérea foram construídos nos últimos anos. Um anel de defesa fica a cerca de 50 quilômetros do centro da cidade. É este anel externo aqui. E no anel interno, basicamente tudo o que conseguiu passar pelo anel externo é interceptado. Ele também possui vários sistemas, não apenas alguns iguais que podem ser enganados. É uma defesa antiaérea realmente em várias camadas. Aqui, a Pantsir, Tor, Buk e tudo o que puderam reunir, incluindo tropas russas móveis de defesa antiaérea que patrulham as ruas de Moscou ou estão posicionadas nos telhados de alguns prédios. Aliás, você pode ver um mapa muito detalhado sobre as capacidades de defesa antiaérea na capital, incluindo uma análise das posições identificadas no X, na fonte indicada. Além desses veículos de defesa antiaérea, há interferências eletrônicas, como bloqueadores de sinal e guerra eletrônica. O que isso significa? Eles também tentam apenas interferir nos drones, não derrubá-los. O problema disso é que não se deve fazer esse tipo de coisa no meio da cidade, mas sim mais afastado. Porque se um drone sofrer interferência e não conseguir mais se orientar, por exemplo, se o sinal de GPS for interrompido, o drone não sabe mais onde está e para onde deve voar, então ele simplesmente continua voando em linha reta. E se houver uma casa no caminho, o drone vai bater na casa e não consegue mais desviar. Ele não sabe mais onde está. Ele também não tem olhos. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, pois uma das casas foi atingida. Interessante saber onde ela estava. Essa casa ficava no local marcado pelo alfinete azul. E esse alfinete azul, ou seja, aqui nessa rua, fica a 6,5 quilômetros, quem diria, do Kremlin. Isso significa que drones ucranianos conseguiram. Claro, é preciso acrescentar que o ataque de drones foi registrado aqui com cerca de 200 drones, segundo o lado russo, ou seja, de acordo com a informação russa. Eles dizem que 200 drones do lado ucraniano atacaram. Um desses drones atingiu um prédio aqui. Mas esse drone conseguiu passar por esse anel de defesa antiaérea, pelo próximo anel de defesa antiaérea, por todas as unidades que ainda estão espalhadas por aqui e só pôde ser parado perto de um alvo de alto valor. Mas não foi parada porque um atirador antiaéreo a derrubou. Não, ela foi parada porque havia um prédio no caminho. E isso poucos dias antes do dia 9, maio, e do desfile na Praça Vermelha, isso é claro, um sinal bastante positivo. Vimos a mesma coisa no ano passado. Pouco antes do desfile, os ucranianos começaram a enviar drones em direção a Moscou e, mais uma vez, demonstraram que ainda conseguem alcançar a cidade. Isso, é claro, aumenta a pressão do lado russo. Isso, é claro, também é toda uma guerra psicológica nesse momento. Após um drone ser interceptado perto do Kremlin, os russos vão promover um evento de alta segurança em um local que deveria mostrar força, caso o desfile siga como planejado. O desfile já havia sido reduzido. Não há veículos militares, há apenas um grupo a pé. Pouco antes do desfile do Dia da Vitória, a cidade será novamente transformada em área de alta segurança para proteger ainda mais esse grupo a pé. Pontos de controle extras foram instalados ao redor do Kremlin e o acesso à Praça Vermelha está totalmente bloqueado. Essas são apenas algumas das medidas adotadas na área. Blindados e unidades com metralhadoras pesadas foram posicionados. Nos próprios torreões do Kremlin, atiradores de elite e outras forças armadas teriam tomado posição, enquanto helicópteros em plena luz do dia perseguem alguns drones ucranianos. A imagem que se forma a partir disso é clara: máxima segurança. Embora tais medidas não sejam incomuns em grandes eventos estatais, o nível desta vez chama especialmente a atenção. A combinação de bloqueios de ruas, presença militar e postos armados mostra, portanto, o quão séria a situação de segurança é considerada atualmente. Quando algum drone atinge um prédio alto, a situação se agrava. Em Berlim, as regras para os dias 8 e 9 de maio também estão sendo bem mais rígidas. As autoridades planejam banir completamente uma série de símbolos do espaço público. Isso inclui bandeiras da União Soviética, da Rússia e de Belarus. Bandeiras da Chechênia estão incluídas.
Além das bandeiras, símbolos como as letras Z e V e a fita de São Jorge também devem ser proibidos. Esses símbolos são usados repetidamente na propaganda militar russa desde o início da guerra. Com a proibição, autoridades buscam evitar que datas comemorativas acabem sendo ofuscadas por mensagens políticas ou provocações. Ao mesmo tempo, a medida mostra como até mesmo datas históricas podem ser alteradas por conflitos atuais. O que deveria servir para a lembrança está se tornando cada vez mais uma questão de segurança. Quais são as consequências disso? Com certeza, medidas de segurança ainda mais rigorosas. Não só para o desfile, mas principalmente para Putin. Ele já vive bastante isolado. Isso também vale para seu círculo próximo de confiança. No Kremlin, aumentam os indícios de que a maior preocupação atualmente não vem mais de fora, mas sim de dentro. Em torno de Putin, as medidas de segurança adotadas superam o habitual. Funcionários do círculo direto de Putin não podem mais usar dispositivos com acesso à internet e também não podem circular livremente em público. O acesso a Putin e às famílias deles é controlado repetidas vezes. Isso não é um protocolo de segurança normal. Isso é um sistema que se isola completamente. O motivo fica claro quando se observa os detalhes. Após atentados contra altos militares, especialmente em Moscou, segundo relatos, ocorreram reuniões internas no mais alto nível. Lá, os principais representantes da segurança culparam uns aos outros por não conseguirem impedir esses ataques. Isso mostra principalmente uma coisa: a confiança dentro da elite está abalada. Ao mesmo tempo, Putin está visivelmente se afastando. Ele passa quase o ano todo em sua mansão à beira do lago. Ele evita locais conhecidos, reduz aparições públicas, exceto no dia 9 de maio até agora, pelo menos, e aparentemente permanece por longos períodos em instalações altamente protegidas. Aliás, na minha opinião, a mansão à beira do lago é mais protegida do que Moscou. Isso não acontece por acaso, porque a ameaça que existe agora é diferente da de alguns anos atrás. Não se trata mais de inimigos externos ou de riscos militares. Aqui, trata-se da possibilidade de que perigos possam surgir do próprio aparato de poder. Nomes como Sergei Shoigu também voltam a aparecer nesse contexto. Não como um líder claro de um golpe, mas mais como um agente que é percebido dentro do sistema como potencialmente desestabilizador. Quando um sistema começa a se proteger das próprias elites, isso é um sinal claro. A combinação de acusações internas, desconfiança crescente e medidas de segurança extremas mostra principalmente uma coisa: o medo de perder o poder é real. E ele não vem de fora. Na Rússia, uma nomeação provoca debates, tanto no exterior quanto entre grupos pró-Rússia. O general Alexander Chaiko foi nomeado novo comandante das Forças Aeroespaciais, uma posição de enorme importância, especialmente na guerra atual. Chaiko não é um desconhecido. Em 2022, ele foi um dos comandantes das tropas russas que tentaram tomar a região de Kiev a partir do oeste. Como se sabe, essa ofensiva fracassou. Além disso, há outro ponto ainda mais grave. O nome dele é frequentemente mencionado em conexão com os acontecimentos em Bucha, onde unidades russas foram acusadas de crimes de guerra. O mais interessante é, sobretudo, a reação dentro do próprio grupo. Curiosamente, muitos dos chamados blogueiros Z, que normalmente apoiam claramente a guerra, não ficaram entusiasmados com essa decisão. As críticas não vêm necessariamente por motivos morais, quem diria, mas sim por uma perspectiva mais militar. Para eles, essa nomeação parece completamente grotesca e levanta muitas perguntas. Principalmente porque alguém que está diretamente ligado a uma operação fracassada é promovido. E o que isso diz sobre a liderança e a estrutura de decisão atuais? É isso que torna a nomeação delicada. Não se trata apenas de preencher um cargo, trata-se de confiança nas decisões militares e de como sucessos e fracassos foram avaliados dentro do sistema. Agradeço aos membros do canal, assinantes e a Allgäu Crew, em especial ao Tenente-Coronel Renek, Sylvester Tifetti e Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório diário.